Shalom incontíveis, Pastor Paulo Bernardo aqui para mais um dia da nossa série Reage Incontível, e essa semana nós estamos falando sobre as 3 letras P. Estamos falando sobre promessa, processo e propósito. Já temos o primeiro vídeo lançado nas plataformas digitais falando sobre a promessa, que eu quero te convidar a assistir, e hoje nós vamos falar sobre o segundo P, a segunda letra P que está proposta dentro da nossa mensagem, falando sobre processo. Então vamos falar sobre processo. Bom, o texto base para falarmos sobre essa questão, o texto bíblico, está em Gênesis 37, no versículo 5 ao versículo 28, tá bom? É uma leitura um pouco extensa. Eu vou te convidar a você fazer aí na sua casa para que você possa entender um pouco do contexto. É uma palavra que fala sobre José, uma pessoa que foi, depois de ter tido um sonho da parte de Deus, que tem, dentro do contexto do que estamos falando, tem um sentido com a promessa. Ele recebe um sonho, aquele sonho é como uma promessa, aquele sonho é como uma revelação de Deus de algo que estava para acontecer sobre a vida de José. Por mais que naquele momento em que ele recebeu o sonho, ele não teve um discernimento completo do que ele viveria, mas ele logo entendeu, por ter sonhado 2, 3 vezes, enfim, ele logo entendeu que de alguma forma Deus o levantaria, que Deus o exaltaria, se ele permanecesse fiel no propósito do Senhor. Então, ele recebeu a promessa, ele recebeu o sonho. O personagem que nós falamos no primeiro vídeo foi o personagem de Abraão, que recebeu a promessa. E dentro desse contexto todo, Abraão também viveu o processo, mas o processo de José é um processo que nos chama um pouco mais atenção, porque ele sofreu inveja, ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido, até mesmo cogitaram em tirar a vida dele, na linguagem popular de hoje, de arrasta para cima, e venderam José. Ele foi para a casa de Potifar como escravo, comprado por Potifar. Ele ali foi sendo levantado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Ele foi galgando, alcançando lugares extraordinários dentro da casa de Potifar. Sofreu a canúnia da esposa de Potifar, de que ele havia assediado ela, e de fato isso não aconteceu, e ali ele foi preso injustamente por esse processo. E ele foi passando os seus processos na cadeia pelo seu comportamento, por andar com Deus, por ter uma vida no altar. Ele foi elevado dentro da cadeia, ele começou a ajudar o carcereiro na administração dos trabalhos dentro daquele presídio, daquele local em que ele estava encarcerado, e até passar o episódio em que ele vai trazer a revelação do sonho do padeiro. E agora até me esqueci o outro personagem, não era o padeiro, o outro acho que era assistente direto de mesa do faraó, não recordo muito bem a profissão dele agora, mas enfim, o fato é que quando chega o tempo de Deus na vida de José, ele então tem a oportunidade de trazer a revelação dos sonhos de Faraó. Deus dá para ele essa ciência, Deus dá para ele esse discernimento. Mas o que eu quero me deter é no processo. O que está proposto para a palavra de hoje, da letra P de hoje, é o processo. O processo ele está vinculado a tudo que falamos sobre a vida de José. O processo ele está vinculado, como por exemplo, Jesus dá ordem aos seus discípulos para atravessar a outra margem do mar, e Jesus fica ao monte orando e os discípulos vão sozinhos, e está tudo muito bem, O contexto bíblico nos faz entender que o tempo está bom. Entre os discípulos há pescadores experientes como Pedro, como André, irmão de Pedro, e outros que têm experiência, sabe que está tudo normal, o mar está calmo, sereno, dá para atravessar, e quando chega no meio do mar, então vem uma tempestade fortíssima que açoita as águas, enfim, eles começam a passar por um processo. O processo está relacionado ao deserto, o processo está relacionado a
vales que você passa, você está andando em caminhos normais, daqui a pouco você passa em vales. Vales é um local onde dificilmente a luz solar bate, é um local sombrio. Vale te retrata na mente um local de tocaias, emboscadas, né, de inimigos que possam estar nas extremidades do vale, que podem fechar o seu acesso de saída e o seu acesso de retaguarda. Vale é um local de que não se planta e se colhe, claro, né, dentro do contexto do que nós estamos trazendo. O vale é um local de limitações, é um local de tocaia, é um local de traições, é um local de armadilha. Então o processo, ele sempre vai acontecer pós-promessa. Porque nós falamos no primeiro vídeo, se torna muito, mas muito fácil você conquistar as coisas sem que aquilo exija de você algum tipo de esforço. Quando você ganha algo em que você não se esforçou para conquistar, a probabilidade de você não valorizar muito aquilo é muito grande, porque você não tem a noção do tanto dificultoso que foi conquistar aquilo. Quando você arregaça as suas mangas e você põe a mão no arado e você trabalha, você conquista, quando você soa para conquistar algo, então você tem de ter muito mais cuidado por aquilo que você conquistou. Você tende a valorizar muito mais aquilo que foi conquistado. Então o processo, na verdade, ele vem como um aprendizado para que quando você viver a promessa, você tende a valorizar. Você tende a pegar a promessa e dizer, olha, rapaz, teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu pensei em retroceder, teve momentos que eu pensei em não querer mais, né? Tenta pensar em José, nas injustiças, atrás de injustiças que ele foi sofrendo, e ele foi perseverante, ele continuou no seu propósito, fiel ao Senhor, para poder viver a promessa. Por quê? Porque o que movia José não era o processo, e olha que o processo doloroso, mas o que movia José era a promessa. Existe uma promessa, ele era marcado, existia uma promessa, e não importava para José o nível de processo que ele tinha que passar, mas ele acreditava na fidelidade daquele que fez a promessa. Então está aqui a conclusão do segundo P. O segundo P é o processo não é para te matar, o processo não é para limitar os seus dons, para limitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, o processo é para te fazer amadurecer. E esse amadurecimento, se antes você tinha um dom natural e Deus te usava dentro de um projeto, dentro de algo, e você recebeu a promessa e você está nesse nível, o processo ele vai potencializar o seu dom. Então você vai sair desse estágio, dessa limitação, e você vai ser potencializado. Podemos usar o termo, você vai ser projetado, você vai ser elevado. Deus vai te levar a níveis maiores, inimagináveis para você. Deus vai te levar para lugares que você jamais pensou em pisar a planta dos seus pés. Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio do processo. Você já tem a marca da promessa, você já carrega uma promessa sobre a sua vida. Agora você está passando pelo processo. Suporte o processo. O processo não é para te matar, o processo não é para te parar, o processo é para te fazer amadurecer e potencializar as promessas, os sonhos de Deus para a sua vida. Então, viva com intensidade o processo, porque a promessa será vivida e você verá o quanto Deus é fiel na sua vida. Meu amado irmão, deixa eu te falar, ou melhor, te perguntar, qual processo você está vivendo hoje? Não importa o nível do processo, fiel é aquele que te fez a promessa. Então, diga aqui se você quiser, tá bom? Diga aqui qual o processo que você está vivendo hoje e se de fato você entende que esse processo vai te levar a viver a promessa. Reaja
incontível.